No vídeo passado, nós utilizamos a solução dada pelo método de Vogel no método Stephenstone e vimos que essa solução era ótima. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai pegar o mesmo problema e utilizar também o método de Stephenstone, só que a gente não vai inicializar com a solução oriunda do método de Vogel. A gente vai começar com a solução oriunda do método custo mínimo, que, não sei se vocês lembram, era 89, diferente da solução do método de Vogel, que era 79. E, nós já vimos no vídeo passado, é a solução ótima. Então, para entender o que a gente tem que fazer quando a gente começa o método de Stephenstone com uma solução que não é ótima, mas que a gente ainda não sabe que não é ótima e depois descobre que ela não é ótima, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos testar uma solução que a gente já sabe que não é ótima. Por exemplo, a solução que deu no método custo mínimo, que deu 89. Se vocês não lembram, vejam o nosso vídeo lá sobre o custo mínimo, que eu explico exatamente como é que essa solução foi calculada. Mas vamos pensar então que eu só usei esse método custo mínimo e a única solução que eu tenho é ela, que custa 89. Pergunto, essa solução é ótima? Não sei. No fundo, eu já sei que não é, porque eu já calculei uma com 79 e já vi que era ótima, né? Que, coincidentemente, a solução do Vogel deu a ótima. Não necessariamente vai dar a ótima, mas a solução do Vogel, nesse caso, deu. Mas vamos fingir, vamos supor, né, que eu não saiba que ela era ótima e que eu não conhecesse essa solução de Vogel e só conhecesse a solução do custo mínimo, que foi 89. Será que ela é ótima? Vamos ver. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou pegar todas as células que não tinha fluxo. E qual que vai ser a primeira? Vai ser a célula 1,3. Se eu colocar um fluxo nessa célula de 1,3, o que vai acontecer? Eu vou gerar um ciclo. Qual que vai ser o ciclo? Vai ser a célula 1,4, a célula 3,4, que eu estou descendo ali, com a célula 3,3. E subir. Observe que eu formei um ciclo ali, um ciclo só com 4 células. Se eu aumentei o fluxo de 1 na célula 1,3, eu vou ter que diminuir em 1 na célula 1,4. Para quê? Porque a soma continue dando 8. Se eu diminuir de 1 na célula 1,4, eu vou ter que aumentar em 1 na célula 3,4, porque a soma na coluna continue sendo 4 também. E se eu somei ali na célula 1,4, vou ter que diminuir na célula 3,4, para que a soma da linha continue dando 3. E tem o meu ciclo ali. Qual que vai ser o custo potencial, né, desse ciclo? Será que vai melhorar a minha solução ou vai piorar? Se eu somar os valores, eu vou ter um ganho de 7, né, que é aquela célula que eu coloquei, mas vou economizar 13 na outra célula, que tinha um fluxo de 3 ali, vai passar a ter um fluxo de 2, então eu vou economizar 13. Vou aumentar o custo em 6 na célula 3, 4, mas vou diminuir de 5 na outra célula. Se eu somar, essa soma vai dar menos 5. Opa, o que esse menos 5 significa? Significa o seguinte, olha, se eu colocar uma unidade de fluxo ali, para cada unidade que eu coloco, que eu conseguir colocar, eu vou economizar 5, viu? Então vale a pena. Se eu colocar pelo menos uma, pelo menos 5 eu vou economizar. Se eu conseguir colocar 2, eu vou economizar 10. Se eu conseguir colocar 3, vou economizar 15. E assim sucessivamente. E agora eu vou passar para outra célula. Qual que é? A célula 2,1, que não tinha nenhum fluxo e vai passar a ter o fluxo 1. Se eu coloquei um fluxo ali, onde que vai ser meu ciclo? Meu ciclo vai ser na célula ali, ó, 1,1, 1,2, 2,2. Ali eu formei um ciclo. Observe que o ciclo eu sempre formo com a célula que eu comecei, né? E as outras tem que ser células que tenham fluxo, tá? Não pode ser uma célula que não tenha fluxo, não, que não tem sentido. Então todas essas 3 células, né? Mais a quarta que eu iniciei um fluxo, elas têm um fluxo. E eu gerei esse ciclo. Então, se eu coloquei um fluxo de 1 ali, se eu for no sentido horário agora, né? Poderia ir no anti-horário, não tem problema, mas vamos no horário. Eu vou ter que diminuir o fluxo de 1 ali na célula 1, aumentar o fluxo de 1 na célula 1,2 e depois diminuir de 1 na célula 2,2. E qual que vai ser o meu ganho potencial? Aquela célula ali, ela me deu um aumento de fluxo de 4. Em compensação, eu diminui 5 lá em cima, na célula 1, mas aumentei 5 de novo na célula 1,2 e diminui 3 na célula 2,2. Então, 4 menos 5 mais 5 menos 3
vai dar quanto? Vai dar 1. Quer dizer, colocar ali piora. A próxima célula é a célula 2, 3, que não tinha nenhum fluxo e agora vai passar a ter um fluxo de 1. E onde está o ciclo ali? Esse ciclo é aquele mesmo ciclo que nós já fizemos antes, né? Que eu já mostrei no vídeo passado, que eu vou para a célula 2, 2, depois eu vou para a célula 1, 2, depois eu vou para a célula 1, 4, desço para 3, 4, vou para 3, 3 e depois volto para o início. E se eu coloquei um fluxo de 1 ali, eu vou ter que diminuir na célula 2, 2, aumentar na célula 1, 2, diminuir na célula 1, 4, aumentar na célula 3, 4 e diminuir na célula 3, 3. Como é que vai ser a minha soma aqui? Vai ser 5 menos 5 mais 6 menos 13 mais 5 menos 3. E essa soma vai dar menos 5. Opa, quer dizer que essa solução também é boa. Para cada célula que eu coloco ali, eu vou ganhar quanto? Menos 5. A próxima célula é a célula 2, 4, que tem um custo de 16. Quer dizer, se eu colocar um fluxo ali, eu vou gastar 16 a mais, né? E aonde que está o ciclo ali? O ciclo está nas células 2, 4, 2, 2, 1, 2, 1, 4 e voltando lá para o 2, 4. Então, se eu aumentei o fluxo de 1 ali, eu vou diminuir de 1 na 2, 2, vou aumentar de 1 na 1, 2 e vou diminuir de 1 na 1, 4. Se eu calcular pelos custos, o meu ganho potencial vai dar 16 menos 13 mais 5 menos 3, que é igual a 5, quer dizer, perdi. A próxima vai ser na célula 3, 1. Meu ciclo vai ser lá bem as pontas, né? A célula 1, 1, a 1, 4 e a 3, 4. Vai ter um ciclo ali. Se eu coloquei um fluxo de mais 1 ali, vou botar menos 1 em cima, mais 1 ao lado, menos 1 embaixo, vou voltar. E se eu somar tudo, vai dar quanto? Vai dar 15. Na próxima célula, vou fazer um pouquinho mais rápido agora, também vai dar 15. Porque eu vou gerar um ciclo, aquele mesmo ciclo que nós já fizemos antes. Se eu somar os valores, vai ser 13 menos 6 mais 13 menos 5, que vai dar 15. Quer dizer, não é uma boa solução. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo a resolver o problema de transporte usando o método de Stepping Stone, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, pessoal, e curtam o vídeo. E até comentem, porque aí o algoritmo do YouTube vai ver que esse vídeo é relevante e vai indicar para mais pessoas. Observe que agora eu vou colocar todos os ganhos e perdas em cada uma das células que não fazem parte da minha base. Observe que eu tenho 2 menos 5, 2, 15, um que tem 1 e um que tem 5. O que esses dois que tem menos 5 dizem? Dizem o seguinte, olha, se eu colocar fluxo ali eu vou ganhar coisa, hein? Vale a pena, hein? E o que eu vou fazer? Igual ao método simplex, eu vou escolher aquele que tem o maior ganho potencial. Nesse caso, como deu empate, eu poderia ter escolhido qualquer um dos dois. Mas eu vou escolher a célula 1, 3. Se eu escolher a célula 1, 3, o que vai acontecer? Na célula 1, 3, eu vou aumentar um fluxo. E para cada unidade que eu aumento de fluxo ali, eu vou ganhar quanto? 5. E quanto que eu posso aumentar? Eu quero aumentar o máximo possível, né? Porque eu sei que cada valor que eu coloco ali eu ganho 5. Então eu vou tentar aumentar o máximo. Mas será que eu consigo aumentar um número muito grande? Vamos ver. O que eu vou fazer? Eu vou tentar aumentar, por exemplo, em θ. Vai ser um valor de θ. Observe que o meu ciclo ali, se eu colocar ali, né, na 1, 3, vai ser 1, 4, 3, 4 e 3, 3. Aquilo ali vai ser meu ciclo. Então, se eu aumentei em θ ali na 1, 3, eu vou ter que diminuir de θ na 1, 4. Se eu diminuir de θ na 1, 4, esse θ tá, é um valor que o máximo que eu quero conseguir diminuir. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, não sei. Mas se eu diminuir de θ lá no 1, 4, eu vou ter que aumentar de θ na 3, 4. Por quê? Porque aí a soma da minha coluna vai dar, né, 3 menos θ mais 1 mais θ, eu corto θ com θ e a soma dá 4, né? Então sempre vai ser isso, eu vou cortar, tanto na linha quanto na coluna, eu vou cortar esses θs. Se eu aumentei em mais θ ali no 3, 4, eu vou ter que diminuir de θ no 3, 3.
Então, esse é meu ciclo ali, onde eu aumento em θ e diminuo em θ. Analisando esse ciclo, qual que é o máximo valor que eu consigo colocar θ? O máximo valor vai ser um valor que, quando eu aumente esse valor, nenhuma das outras variáveis fique negativa. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou analisar aquelas células onde eu tenho alguma coisa menos θ, porque mais θ não tem problema, eu posso aumentar mais θ infinito. O que eu não posso é diminuir em θ para que fique negativo. Então eu vou olhar só a célula que tem 3 menos θ e 2 menos θ. Se eu olhar essas duas células, se o meu θ for 1, beleza, porque as duas células vão estar positivas. Porque 3 menos 1 vai dar 2 e 2 menos 1 vai dar 1. Positivo, legal. Mas se eu consigo aumentar de 2, consigo, né? Porque ó, 3 menos 2 vai dar 1 e 2 menos 2 vai dar 0. Quer dizer, ótimo, deu 0, saiu aquele ali e eu tenho uma nova solução. E eu consigo aumentar em 3, por exemplo? Não. Porque se eu aumentar em 3, uma das células vai ficar 0 lá, né? A célula 1, 4 vai ficar 0. Mas a célula 3, 3, ela vai ficar menos 1. E eu não posso ter um fluxo de menos 1. Então, eu não posso aumentar em 3. Então, qual que vai ser a regrinha? Eu coloco lá os valores, né? Então, o θ está diminuindo. Nesse caso, o 3 menos θ e 2 menos θ. Entre 3 e 2, qual que é o menor? É 2. Então, quer dizer que o θ, o máximo que eu posso ter do θ é 2. Então, eu sempre vou fazer isso. E se eu fizer isso, se o θ virar 2, quer dizer que aquela célula vai ficar 1 e a outra vai ficar 0, quer dizer, vai sair da base. E eu vou ter uma nova solução. Essa nova solução, quanto que vai custar? Lembre que a solução do custo mínimo deu 89, né? Nesse caso, eu descobri que cada valor que eu coloco ali, eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar 5. E eu consegui colocar quantos valores ali? Eu consegui colocar 2. Então quer dizer que eu vou economizar quanto? 10. Quer dizer, a minha nova solução vai custar quanto? Vai custar 89 menos 10, que vai ser 79. Quer ver? Se eu multiplicar lá o 1 vezes o custo, mais o 4, mais o 2, mais o 1, ali, vezes os custos, mais o 3 e mais o 3, se eu multiplicar o custo vezes o fluxo, vai dar exatamente 79. E eu já sei que essa solução 79 é ótima, porque eu já calculei, já mostrei anteriormente, né, que a solução é 79. É ótimo. Se eu não soubesse que era 79, ou se não fosse 79, fosse 82, por exemplo, eu não sabia se era ótimo ou não, eu continuaria e faria a mesma coisa de novo, até que todas as variáveis, todas as células que não pertencem à base, quer dizer, que não tem fluxo, eu analisasse todas elas e todas elas eu saísse perdendo, piorasse ou deixasse igual, né, a minha solução. Nesse caso, a gente achou uma solução que é 79 e a gente já viu no vídeo passado que a solução 79 é ótima, que é aquela mesma solução do método de Vogt. E esse foi o nosso vídeo sobre o método Stepping Stone, o primeiro algoritmo que a gente vai mostrar para achar uma solução ótima do problema de transporte. No próximo vídeo, nós vamos mostrar outro algoritmo, chamado algoritmo MOD, ou método V, em português costuma ser chamado assim, que é outro método para achar a solução ótima do problema de transporte. Então, se quiser aprender um novo método para achar essa solução ótima, não se esqueça de ver o nosso próximo vídeo.